Boa tarde, doutor Zuher. Como está o senhor? Tudo bem? Tudo certo? Boa tarde, Gilce, tudo bem? Né? Ficamos um tempo aí sem fazer as entrevistas, mas não foi por negligência, não, mas foi Sim, por uma agenda meio tribulada aí nesses momentos, mas é com prazer que a gente está aqui novamente. com certeza. E a gente entende, assim como também a nossa audiência aqui de trabalhadores e trabalhadores, né? O senhor como médico nesse momento, a gente sabe que estão na linha de frente, estão tanto trabalhando como se reunindo e pensando em políticas, em ações para tentar conter isso. E nós, como população, ficamos gratos, né? É um momento em que vocês trabalham muito, né? Com certeza. Doutor, e para começar aqui mostrar um pouquinho para o pessoal como é que está a sua agenda no momento, você está participando do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, que é um comitê, é um grupo de especialistas que se reúnem a partir do governo do Estado para discutir o que está acontecendo, para analisar e para implementar, né, ações na sequência. Então, eu gostaria que você, por favor, né, que faz parte desse grupo seleto, nos contasse, né, para a nossa audiência, o que pode ser falado, claro, né, em que nível estão essas discussões e como é que funciona exatamente esse centro de operações. Gilce, na realidade, este é um centro COI, é o Centro de Operações, né, de Emergências em Saúde Pública da Secretaria Estadual, né? E esse centro, este COI, ele é formado, na realidade, pela Diretoria de Atenção à Saúde e Vigilância, em que tem na coordenação a doutora Maria, que é a enfermeira Maria Goretti, né? Sim, sim. E Uhum. aí eles se reúnem diariamente, num determinado horário, e é transmitido isto via uma plataforma, é por vídeo, é direcionada onde todas as regionais de saúde, né, as 23 regionais de saúde, acompanham. E nessas discussões, há temas relacionados e aí os temas hoje, basicamente, 99% é sobre a questão da Covid, né? E aí os temas são discutidos ali. Então, tanto temas de interesse aqui locais, mas de cada regional, e aí são acompanhados, discutidos, debatidos e são resolvidos ou orientados praticamente como se a gente dissesse, são despachados já os assuntos, né? E também são colocados, participam, além desse pessoal todo das regionais, técnicos da secretaria, também participam, são convidados algumas entidades, então tem conselhos regionais, né? E aí, além dos conselhos, algumas entidades, associações que participam, e aí nós, como ligado à área de saúde do trabalhador, ligado ao sindicato, né, fomos convidados a participar, acompanhar, né, dentro inclusive dentro das agendas que tenho, né, Sim. da área de saúde do trabalhador especificamente, quando inclusive a própria direção do COI precisa, já me avisa antecipadamente, ou nós temos algum assunto que a gente pede para incluir, para debater, né? Uhum. O Ministério Público participa quando, né? Então é um fórum assim, de discussão bastante importante, né? Que se discute essas questões e que se encaminha as questões relacionadas a esta área. Então, uma parte, vamos dizer assim, uma instância, né, muito importante que tem ali na secretaria, porque ela é ágil, né? Entendi. Então, tem assim, recebe alguns ofícios de algum questionamento, e ele já coloca imediatamente para discussão, né? E já delibera o que deve ser feito, submete ao grupo e tal. É um espaço até muito democrático
que tem ali e que socializa muito essa discussão. E multidisciplinar, né, doutor? Que é importante, porque É isso, com é várias, isso. né, com vários setores. Então, doutor, eu até vou fazer uma inversão aqui na minha pauta, que já que estamos falando de Paraná, depois a gente vai falar mais de Brasil, mas então eu vou ficar aqui no Paraná e vou vir para Curitiba também. É claro que o senhor tem acompanhado que nós aqui no Sul que estávamos sendo um exemplo para o resto do país assim, em relação à forma como estávamos controlando, né, os números de contaminação. De repente, estamos aqui no noticiário nacional tentando alguém explicar o que aconteceu com a região sul, principalmente com Curitiba, né? Paraná e Curitiba principalmente. O senhor que tem participado dessas reuniões e também como médico, né, da área, como que o senhor avalia? A que o senhor acredita essa subida, assim, de repente, descontrolada dos números aqui no Paraná e Curitiba? Veja, a gente tem observado que já, em algum momento aí, os números, por exemplo, no Paraná, os números começaram a subir, né? A gente pôde observar que, num determinado momento, em um mês, de um mês para o outro, já duplicaram os números, né? A gente observou muito isso, Gilce. Agora, o que nos chama, os números, por exemplo, do que aconteceu, eu até tenho uma evolução, Gilce, me dá só um minutinho, Claro, à que vontade, à eu vontade. quero até dar os dados um pouco mais, vamos dizer assim, Se você quiser compartilhar a até um tela, pouco. fique à vontade. Sabe que É esse interessante, espaço Gilson. aqui de live, ele é bom porque ele é um espaço informal, né? Um espaço de informações sérias, mas que tem uma Sim, sim. formalidade. Então, se de repente o senhor quer compartilhar comigo e com o público, é bem-vindo. Veja, se você quiser compartilhar, se você quiser liberar, você Bom, vamos lá. consegue? Não, para mim ele está liberado aqui. A princípio, para mim ele está, eu não tenho, Está aparecendo? aqui está Está aparecendo, aparecendo? compartilhamento de tela. Deixa eu ver aqui. Tá. Vários participantes podem compartilhar simultaneamente. Pronto, olha aqui, viu? Estamos aprendendo aqui em público. Pronto. Agora você pode compartilhar. Esses dados que nós temos aqui, que foi até o dia 20 de junho, né, mostra, na realidade, que ali em maio, você pode observar que aqui, dá para ver a setinha aqui, né? Eu ainda não estou A vendo o teu partir. arquivo, tá, doutor? Ainda não está aparecendo para nós. Oi? Eu já O que? autorizei você, só que não estou vendo o teu arquivo ainda, tá? Ainda está Ué, aparecendo você e não está aparecendo o seu arquivo. Já está aqui ah, autorizado o compartilhamento, né? Que vários participantes então eu vou compartilhar aqui. Espera aí, Uhum. desculpe. Não, tranquilo. Agora tá, Ah, né? que legal. Aham, bem bacana. Então, veja só, a setinha aqui você está vendo, né? Sim, tranquilo, tranquilo. Tá. Veja, eu estou colocando a seta aqui em maio, né? Isso Tá, aqui é 17 de maio, né? E veja que a partir de 17, 20 de maio, o nosso número no Paraná, olha só como que a curva sobe. subiu e está subindo, né? Ontem, eu até estou tentando ver aqui, justamente, que como que foi o comportamento ontem aqui em Curitiba, porque nós tivemos aí, nós estamos aqui em Curitiba com mais de 15 mil casos, Sim, né? sim, Nós estamos com mais de 15 mil casos em Curitiba, e isto começa a preocupar, porque a curva continua, né? A curva continua subindo. Não é uma curva que está parando, não. não, ela Né? está ascendendo. Então, Uhum.
é uma curva ascendente. Sim, Então, isso que nós precisamos nos preocupar. Esta situação no Paraná, por quê? Porque a questão é que nós começamos a ter em determinadas regiões, de onde os números podem ser mais críticos, né? sim. Comprometer as questões, a questão de ocupação de leitos, Sim, essa é a ok? principal preocupação, né? Essa é a Essa é a principal preocupação. principal preocupação. O Paraná teve ontem 487 casos, né? Sim, Desculpe, o Paraná teve ontem, até ontem, sim, de contaminação. 15.673 Sim, casos, e nós estamos com 487 mortes. certo, Mas certo. ontem teve uma declaração da, da nossa secretária, e eu quero mostrar aqui para vocês, que né, a nossa secretária A doutora do Márcia município Russulac, né? de Doutora Márcia Márcia Russulac? Solac, né, Aham, é, colocando, né, porque Curitiba, em menos de um mês, triplicou o sim, número de casos. sim, Tá? E ela está preocupada justamente com o colapso que pode ocorrer com os números com o colapso no sistema de saúde. Né? certo. E veja só, em 30 de abril, nós tínhamos 603 casos confirmados, 23 óbitos. Em 20 de junho, nós tínhamos 2.603 casos confirmados, ok? Certo. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, ontem, né, se não me engano, dia Ontem. 24, Ontem 23, né, doutor. Ontem 23. 23, desculpe, nós temos 3.298 casos Certo. e 116 mortes. Sim. Então, o número no Paraná, ou melhor, o número que nós temos em Curitiba está nos preocupando mais. Com Por certeza. quê? Porque nós estamos entrando num período de frio, de inverno, e isto vai ser uma onda de novos casos. Até a análise que é feita, nós temos uma população considerável de idosos de mais de 80 anos, ok? E nós temos uma situação no Paraná, em Curitiba, que você observa. Eu moro na Silva Jardim. Tá. E eu me lembro aqui que, no momento em que nós começamos com a quarentena, em que a população entendeu que era grave naquele momento, eu olhava aqui pela janela do meu escritório e muitas vezes eu descia para dar uma caminhada aqui na quadra, até para ver, ia na Sim, sacada, tal. sim. Não tinha ninguém na rua, não tinha um carro passando, né? E aí, depois que houve assim um relaxamento, mas vamos lá, esse relaxamento não foi só da população. Pois é. Essa flexibilização foi das autoridades. Houve muita flexibilização de laranja, de amarelo, sei lá o quê, né? Porque teve aí uma situação do amarelo depois que passou para o laranja, Isso. mas houve liberação também, houve flexibilização também das autoridades públicas. Houve pressão do setor Okay? econômico, doutor, né? Houve pressão do setor econômico e hoje eu vejo uma movimentação enorme de carros aqui, de congestionamento em determinados momentos. Ok? Então, esta
esta movimentação de veículos demonstra a grande movimentação de pessoas que estão por aí. Então, isto, associado ao que nós estamos para receber de baixas temperaturas e pelo desprezo que as pessoas estão tendo com a gravidade, de não entender que nós estamos num momento crítico em que o número de casos em uma semana foi grande. Em 3, 4 dias, né, do dia 20, que nós tínhamos aí 90 e poucos, 99, Isso mesmo, parece, é 99. passou para 116, é gravíssimo. Então, eu não sei o que as pessoas estão pensando, né? Então, nós temos que alertar as pessoas nos bairros, né? Que tomem cuidado, né? Que permaneçam em casa. Nesse momento agora é o momento de cuidar da família, de cuidar dos idosos, de cuidar das crianças, né? De cuidar de si mesmo, porque é um momento de maior risco. Todo mundo está alertando, todo mundo está preocupado, né? Nós tivemos agora, nesse final de semana, aí, eu estava falando no meu filho que trabalha na área de saúde e tal, Sim. ele falou assim que no hospital em que ele estava de plantão, a ocupação estava altíssima no hospital. O evangélico, nessa semana, né, ele chegou a ocupar todo Justamente, bem lá, foi o bem lá. evangélico, né? Tá. E daí, o que vai acontecer? Vai acontecer que muitos profissionais de saúde vão ser afastados por suspeita de Covid. E nós vamos começar a ter um Falta. comprometimento maior ainda, porque vai faltar gente para os serviços de saúde. Então, esta é uma situação bastante crítica, né? E, logicamente, que isso reflete no Brasil, né? Mas aquela coisa assim, né? Ninguém estava preocupado aqui no Paraná com o Brasil, porque quando tem os números do Brasil que vinham aumentando, todo mundo falava, não, isso está lá para cima, isso está de São Paulo para cima, não está chegando aqui. Exatamente, doutor. Agora está chegando aqui. Agora está chegando aqui de uma forma bastante impactante e, como você disse, temos que dobrar a nossa consciência, né? Mas, Outra enfim, coisa, a gente tem que tomar muito cuidado das pessoas não começarem a ir muito para São Paulo, né? Porque São Paulo abriu também um pouco do comércio, e e aí lá é as um pessoas foco, vão lá fazer compras e tudo mais. Tem que tomar um devido cuidado com isso, porque vai trazer, vai né, trazer, alguma coisa para cá. com certeza. Doutor, já vou passar também aqui para a questão nacional, para depois irmos para outras pautas. A gente não tem como fugir desse assunto, né? O Brasil também, infelizmente, né, no sábado, atingiu uma marca muito triste de 50 mil óbitos. Nós estamos hoje com mais de 50 mil. Ontem era 54 e alguma coisa, né? Não vi hoje, mas enfim, vamos falar de mais de 50 mil óbitos. São 50 mil almas, vidas, pessoas, parentes de alguém. Tem milhares de pessoas chorando por essas perdas. Quanto, doutor, da falta de organização no governo federal, quanto da falta de se ter um secretário da saúde, da área da saúde, coordenando de forma geral, porque a gente percebe que no Brasil, nesse momento, vai das prefeituras municipais, tendo ao contrário, das prefeituras municipais, estaduais, para chegar lá em cima, sendo que tinha que ser ao contrário, né? Nós temos que ter uma ação nacional que fosse reproduzida em todo o Brasil. A sorte é dos estados, como o Paraná, que nós temos aqui uma secretária fazendo o trabalho dela, temos o governo também tentando fazer a parte deles, tanto é que você também faz parte de uma reunião, de um comitê que estão pensando. E tem estados que não têm tudo isso, é onde a gente vê que está acontecendo números maiores para chegar a 50 mil. Então, eu quero saber de você.
quanto dessa falta de organização do governo federal é responsável pelas 50 mil óbitos? Hoje parece que nós tivemos a segunda cifra mais alta, né? 1.300 e 1.300 alguma alguma coisa. coisa. Né? Veja, nós temos que pensar o seguinte: desde o início desta pandemia, salvo os momentos em que nós tivemos ministro da Saúde, né? Porque depois nós não tivemos mais uma atuação mais firme, mais presente de ministro da Saúde, e nós não tivemos muita atuação do governo federal, ou melhor, tivemos muito conflito com o governo federal, né? Sim. Nós tínhamos até o Ministério da Saúde numa situação bastante difícil, né? Sim. E aí havia assim uma luta, e este foi aquele momento em que o confinamento no sentido o distanciamento social, né? A quarentena era a tônica. E aí você tinha os governantes estaduais, municipais, assumindo este papel, porque você tinha um ministro da Saúde batendo na tecla todos os dias, falando, tá? Independente de quem seja. Mas você tinha uma autoridade que falava, que insistia, que estimulava que as medidas fossem adotadas. Quando houve o relaxamento, e daí você começa a ter outras autoridades abordando de maneira sarcástica e menosprezando e colocando em risco as medidas, você começa a colocar em dúvidas a cabeça das pessoas e acaba, né? E aí você tem pressão do setor econômico. Não estou dizendo que cada um quer salvar-se de alguma maneira, né? Mas as pessoas não pensaram e não estão pensando em muito momento em salvar a vida, estão pensando em salvar o seu negócio. Claro. Né? E aí começou a ter esta luta entre economia, ou melhor, um dilema entre economia e vida. Né? E aí é difícil das pessoas saberem diferenciar o que na balança, o que pesa mais para algumas pessoas, né? Para todos nós sabemos, para nós sabemos o que pesa mais, né? O que pesa mais é a vida. Claro. Né? Não tem dúvida nenhuma, ok? Então, eu acho que isto mexeu muito. E aí algumas autoridades começaram a não segurar isto e começaram a relaxar. Mas não foram só as autoridades, a população também, porque é difícil fazer quarentena, é difícil você fazer o distanciamento social, ficar em casa, né? Então, a única coisa que não é difícil é ficar fora da escola. Para a criançada que fica em casa. Meu Deus. Brincadeira. Mas é que eles também estão tendo aula em casa. Eles estão tendo Né? aula em casa, Mas sobra um tempinho para o videogame, aquela coisa toda. Né? sobra. Então, É uma é delícia. brincadeira. Claro. Mas ficou para a população, de uma maneira geral, começou a ter este relaxamento também. Né? Então, isto tudo tem contribuído para que as pessoas acabam deixando de dar a importância às medidas, ou achar que aquilo que está passando. E aí eu começo a pensar que as pessoas começaram a se acostumar Que com é as mortes perigoso. que estão acontecendo, sabe? Que 40 mil, Banalizou, 50 mil, doutor, banalizou. parece que 40 mil, 50 mil não é nada. Né? Então,
até o dia em que acontece alguma coisa com ela ou com alguém que ela conhece, daí ela se assusta, né? Então, é muito preocupante isso, né? É, as pessoas têm que começar a voltar para o sentimento, né? De vida. Então, acho que esta é a situação, né? Mas eu acho que eu observo até como que se diz, as manchetes de jornais, né? Tem dia que as manchetes, que a Covid já não é mais a primeira manchete, né? E daí, de repente, ela volta e tal. Então, ela já não é a pauta, muitas vezes, dos políticos. A pauta já começa a ser ocupada por outros problemas. Então, está faltando uma união nacional, de um pensamento único, de um discurso único, de uma pauta única, de um alerta único, né? Sim, Para que volte, sabe, ser colocado para a população que elas devem valorizar mais a vida do que a sair, do que ficar com com outros valores. Eu acho sim, que com este é o certeza. problema que nós estamos vivendo. Agora, logicamente que o que está acontecendo em qualquer outro lugar é o que aconteceu aqui no Paraná e o que está acontecendo Sim, agora, né? consequência, né? Tudo é uma É consequência, as coisas, consequência, sim, com né? certeza. Doutor, voltando agora para a nossa pauta da pandemia em relação ao mundo do trabalho. O senhor teve recentemente num encontro em Osasco, no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, discutindo essa questão de enfrentamento da pandemia em relação aos trabalhadores das fábricas. E eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco aqui um pouco de como foi essa experiência, de que assuntos trataram lá, enfim, como está a situação lá, né, naquela cidade, naquela região, já que nós sabemos que São Paulo é um dos principais focos né, de pessoas contaminadas e de óbitos, né, no Brasil. É com você, doutor. Gilson, na realidade foi assim, o sindicato dos metalúrgicos de Osasco, eles fizeram uma live para a categoria deles, né? Sim. E eles nos convidaram, tanto a mim como o professor René Mendes, lá de São Paulo, e para que nós discutíssemos, fizéssemos uma discussão sobre o tema da pandemia e a saúde, como que está esse reflexo na saúde dos trabalhadores. Então, nós tivemos uma live de 1 hora, com a participação da assessoria de comunicação da Auris, Sim, com o a gente chama ele de ratinho, mas é o é eu verdade. Ai, esqueço. doutor, então, também me faltou agora, mas o nosso grande companheiro Ratinho É uma é assim que verdade é que a conhecido, gente, né, na mas categoria, eu já lembro. nacionalmente, E o esse, Clemente, do e o Clemente. Clemente, Tá. e o Clemente. Então, foi uma discussão bastante interessante, porque foi aberto assim, foi um bate-papo, né, com algumas perguntas sobre o reflexo que tem tido a pandemia para os trabalhadores, né? E aí a questão da pandemia, ou melhor, da Covid como doença do trabalho, né? Das medidas que devem ser tomadas. Então, um bate-papo bastante interessante, em que eles colocaram para a categoria, também no YouTube e tal, e teve uma assistência bastante interessante, né? De mais de 300 pessoas Que bom, uma boa acompanhando e tal. audiência, sim. Então foi assim, é uma live que eles fizeram uma semana anterior, eles tinham feito sobre a saúde mental e a Covid para os trabalhadores e tal. Então foi uma coisa bastante interessante, é, bastante enriquecedor e bastante interessante para nós também, né? Sim, Que é uma Eles terem convidado a gente aqui do Sindicato Metalúrgico, né, para participar com eles, né? que bom. Eles têm um reconhecimento, foi um reconhecimento bastante interessante.
Que bom. E aí podia também compartilhar, como você falou, doutor, é um momento de solidariedade, de compartilhar conhecimentos, porque, né, já que não temos essa voz única, desculpe, como não temos essa voz única a partir, né, lá de cima do governo federal, vamos nós aqui darmos exemplo, né? Vamos unir nossos conhecimentos, compartilhar. Doutor, e para nós encerrarmos agora, vamos falar de uma questão bastante local aqui, que tem sido comentado por várias outras pessoas que eu entrevistei aqui, em relação ao setor da alimentação dos frigoríficos. Nós temos tido assim um número bastante importante de casos de contaminação nesse setor. E é um setor que trabalha no ambiente frio, né? As condições de trabalho lá são bastante complexas. E eu queria que você falasse um pouco aqui para nós sobre como é que está a situação desse setor, se você está acompanhando as discussões. Veja, Gilce, nós temos na área, né, relacionada à questão dos trabalhadores e dos setores, nós temos alguns setores mais vulneráveis com relação à Covid. O setor dos frigoríficos é um dos setores mais vulneráveis ao contágio da doença. E no Paraná, não é só no Paraná, mas isso vem acontecendo e aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha e em outros países. No Brasil, tem acontecido isso em Goiás, tem acontecido isso no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e aqui no Paraná. Então, no Paraná, nós tivemos um primeiro surto lá em Paranavaí, e aí começou a surgir outros surtos em Cascavel, na região de Cascavel, Toledo, né? E agora, recentemente, em Cianorte. O que está acontecendo? Está acontecendo que nós temos, nesse setor, mais de 800 trabalhadores contaminados. E este setor é um setor bastante propício ao desenvolvimento da doença. Por quê? Porque ele é um setor que tem uma grande aglomeração de trabalhadores. São setores que têm 4, 5, 8 mil trabalhadores. São setores que trabalham ombro a ombro. Os trabalhadores trabalham grudados um no outro. E é um setor úmido, um setor frio e as máscaras inadequadas. Então, há uma aglomeração na entrada, na saída, há uma aglomeração em refeitório, há uma aglomeração no vestiário, há uma aglomeração em todos os locais. E o transporte também. Essas pessoas trabalham e elas são de vários municípios. Então, elas são recolhidas e são levadas para esses locais. Então, esses locais, essas situações têm que ser resolvidas. E aí está sendo muito difícil resolver isto. Não tem sido feito testagem desses trabalhadores, não tem sido colocado esse pessoal afastado das atividades, estão se esperando muito a confirmação para daí afastar. E agora, recentemente, o Ministério Público entrou com uma ação e parece que hoje, ontem, essa meia-noite, interditou o frigorífico de Cianorte, Sim. que tinha mais 100 e pouco, quase 200 trabalhadores contaminados. Então, ontem mesmo eu participei junto com o pessoal da Federação da Alimentação, o Hernani, numa reunião com o secretário de Saúde. Ficamos lá, uma reunião começou à tarde até à noite, discutindo com outras pessoas que estavam à distância, discutindo saídas e propostas de como que nós íamos encaminhar, como que ia ser feito medidas que pudessem reverter este quadro.
Então, é uma situação bastante delicada ainda. Estamos ainda construindo, né? Mas tem que ser uma coisa rápida, porque senão, daqui a pouco, porque, veja, uma contaminação lá vai para a comunidade. Sim, em um setor extremamente vulnerável, né, doutor? Mas Estamos esperando aí. Vai. vamos ficando por aqui, doutor. Foi um prazer reencontrá-lo depois de alguns dias. E foi bom que foi uma entrevista longa, porque eu não sei quando é que a gente vai conseguir se encontrar novamente com essa sua agenda. Mas nós torcemos aqui para sucesso, né, nesse trabalho que vocês estão fazendo. Você participa de vários setores, de vários grupos de trabalho. E desejamos sucesso para vocês, porque esse sucesso vai refletir para nós aqui para o povo de Curitiba, com certeza, e do estado do Paraná também. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Um Imagina. abraço a todos. Obrigada.